Bom, se alguém ainda tem dúvida se vale a pena estudar inglês, esse vídeo vai acabar com qualquer dúvida. Hoje vamos analisar esse vídeo do canal O Viajante, onde o Lucas, o criador do canal, fala sobre como ele aprendeu inglês e a importância do inglês para sua vida profissional, acadêmica e para a vida em geral. Então é importante, antes de mais nada, considerar o tipo de canal que fez esse vídeo. Então não é um canal que ensina inglês, em si um canal que fala sobre Bitcoin e algumas outras coisas da vida em geral. Então, lembrando, não é uma metodologia de um curso de inglês nem nada. Eu vou apenas fazer algumas conexões aqui da forma que ele usou para aprender inglês e que ele sugere para que você aprenda inglês, com o que a gente já vem falando aqui no canal e com a minha vivência aprendendo não só inglês, mas também outros idiomas. Então vamos falar sobre como como o Lucas aprendeu inglês. Vamos falar também sobre a diferença entre entender e falar inglês, que é uma coisa que ele aponta bastante nesse vídeo. Vamos falar também sobre o conceito de delay cultural e como que o inglês resolve isso. Se você nunca ouviu falar sobre esse conceito, é importante que você assista tudo até chegar nessa parte, não pule até lá. E por último, vamos falar sobre aprender inglês com AI, com a inteligência artificial. Vamos lá então. O Lucas comentou que ele é um ex-favelado, estudou em escola pública violenta, foi filho de mãe solteira, sofreu com falta de dinheiro e tudo mais, e que o inglês foi uma habilidade que mudou a vida dele. Ele deixa muito claro que ele não manja de inglês em geral, Ele disse que uma beliscada nessa habilidade já foi o suficiente para gerar uma mudança. Então ele não precisou aprofundar muito. Ele diz, não falo inglês, isso ele deixa bem claro. Então ele falou, eu entendo inglês, eu sei inglês. Ele falou, eu não me comunico muito bem, erro bastante a pronúncia, mas entendo quase 100%. E só de entender o inglês, ele diz que a vida dele foi mudada completamente. Já fazendo uma conexão então com tudo que a gente já vem falando aqui no canal, lembre-se que entender o inglês é a sua prioridade, é o que vem primeiro, tá? Você sempre tem que focar em entender bem o inglês primeiro, para depois se preocupar em falar. No caso do Lucas, ele não está preocupado em falar. Ele não quer ser um falante de inglês necessariamente. Mas se ele quisesse, essa habilidade está muito mais próxima do que pessoas que não entendem inglês, tá? É um pulo, sabe? É um passo bem menor. Começar a falar inglês quando você já entende o inglês. Então, a sequência é fundamental. Você vai focar primeiramente em entender bem o inglês, para depois se preocupar em falar. Se você nem quiser falar, como o Lucas, também faz sentido, depende muito do seu objetivo com o inglês. E como de fato ele aprendeu? Ele aprendeu com o curso do Mairo Vergara. Ele disse que foi um curso de mais de R$4.000, mas que valeu muito a pena. E esses R$4.000 fizeram ele ganhar muita grana. Não vou falar sobre o curso do Mairo Vergara, tá? Eu não sei o bastante para opinar, mas tudo que eu já ouvi falar, tudo que eu já vi sobre o Mairo Vergara é positivo até o momento, tá? Mas não conheço muito sobre a metodologia dele nem nada. Pode ser um assunto para um outro vídeo. Bom, então o Lucas fez o curso do Mairo Vergara e conseguiu entender bem o inglês. Ele conseguiu aprender bastante coisa. Então ele ouve inglês, ele lê coisas em inglês e ele entende. E aí ele argumenta bastante isso, que não é necessário falar, apenas entender. Lembrando que isso é ligado ao seu objetivo, tá bom? Como a gente vem falando desde lá da primeira aula. Uma pessoa que aprende inglês para passar em uma prova é diferente de uma pessoa que aprende inglês para morar fora. Então, o seu objetivo é seu, é uma coisa única. Então, você vai adaptar para o seu objetivo. Se o seu objetivo é parecido com o do Lucas, que é o que a gente vai entender aqui, para que ele aprendeu inglês necessariamente, tudo bem, faz muito sentido você fazer isso, tá? Mas se você quiser falar inglês com alguém, você vai ter que desenvolver a fala. E o foco dele é isso aqui, consumo de conteúdos internacionais com um certo objetivo, tá? E que a gente vai entender daqui a pouco. Mas antes, eu gostaria de te mostrar um gráfico. Dá uma olhada nesse gráfico do site da Statista. Tá falando que as línguas mais frequentemente usadas por conteúdo na internet. Olha só, o inglês representa 52% da internet. Metade da internet. Aí você pode pensar assim, então se eu não falo inglês, é só metade da internet que eu não tenho acesso. Não, a outra metade você também não tem acesso, porque são só 3% da internet que está em português. E lembrando que uma fatia disso aqui é o português de Portugal. E a gente não costuma consumir conteúdo de Portugal, A gente lê coisas do Brasil e assiste coisas do Brasil.
Então, eu posso dizer que brincando, 99% da internet você não tem acesso, porque você não sabe o principal idioma, que é o inglês, no caso. Eu acho que só com esse argumento aqui já é uma motivação para você sair desse vídeo e começar a aprender inglês, né? Voltando então aqui para o nosso mapa, ele fala também sobre pesquisas acadêmicas que são publicadas apenas em inglês, né? Um cientista nunca vai publicar em português, né? Nem que ele seja brasileiro. Ele vai publicar em inglês, né? Um cientista alemão, japonês, coreano vai sempre publicar em inglês, que é a língua que todo mundo vai ter em comum. Então, se você não tem essa língua, se você não fala ela, você não tem acesso a essas informações, né? Ele mencionou também que na faculdade, né, a gente tem o inglês como uma ferramenta obrigatória, né? Muitos artigos nunca foram traduzidos para o português, então você precisa saber inglês, de pelo menos entender o inglês para poder usar essas ferramentas, tá? Ele também fala sobre acompanhar notícias, né? Fóruns. Isso é completamente ligado ao delay cultural, que a gente vai entender agora. Vamos lá. Qual é esse conceito, então? Qual é esse conceito, então, de delay cultural? É basicamente assim, ó. Querendo ou não, você goste ou não, os Estados Unidos é uma referência global, tá? Eles têm um padrão cultural global, ou seja, o que eles fazem vira moda. O que eles fazem, logo, todo mundo tá fazendo também. E é uma coisa que já aconteceu e vem acontecendo, tá acontecendo com tanta frequência que dá pra prever o futuro muitas vezes. Se você vê uma coisa que tá em alta, né, que é moda hoje nos Estados Unidos, pode saber que daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, no Brasil, isso vai ser moda também. É batata. Então, quando você consome conteúdos dos Estados Unidos, você tem uma certa vantagem, porque você sabe que aquilo vai vir pro Brasil, você sabe que você tá, muitas vezes, consumindo um conteúdo direto da fonte, porque eles geram muito conteúdo, né? Principalmente entretenimento, né? Filmes de Hollywood e tudo mais, livros, muita coisa, pesquisa, né? Tudo vem, muita coisa, não tudo, né? Mas muita coisa vem de lá. Então você vai ter acesso a uma informação direto da fonte, muitas vezes, né? E eu falo dos Estados Unidos, mas a gente pode também falar de outros países, né? Como a gente já falou, se os cientistas alemães estão lá escrevendo em inglês, você vai ter acesso a uma informação que os brasileiros não têm. Então, é uma informação privilegiada. E como o intuito desse vídeo, né, do Lucas, é falar mais sobre ter acesso à informação e conseguir monetizar isso, ele comenta, né, que pessoas ficam milionárias com coisas que elas trazem de outros lugares. Isso acontece com muita frequência. Ele dá alguns exemplos, né? Ele fala, por exemplo, do futebol, né? O futebol não é brasileiro, mas o cara que trouxe isso pro Brasil é considerado até hoje o pai do futebol brasileiro, né? Sushi, o cara que trouxe pro Brasil ficou muito rico, né? O Silvio Santos, por exemplo, ele não mencionou isso no vídeo, mas eu lembrei do Silvio Santos, né? Porque muitos dos programas do Silvio Santos eram modelos de programas de TV nos Estados Unidos. Então, ou seja, estava validado lá e ele trazia para o Brasil, claro, colocava a essência dele, né, ali. Então não era uma cópia descarada, né? Ele acabava colocando o jeitinho dele, né? Um pouco da nossa cultura naquele programa de TV e funcionava muito bem. Então era uma coisa certa, né? Porque já estava validada, já uma coisa que estava dando sucesso em outro país. E CrossFit, né? Uma coisa que eu acabei descobrindo isso no vídeo. CrossFit é uma empresa, não é nem o nome da modalidade. Então foi descarada aqui a cópia, né? Trouxeram até o nome da marca em si. Então a pessoa que trouxe isso pro Brasil foi pioneira. E é uma grande vantagem acima dos outros brasileiros, né? Outro exemplo interessante é que quando você consome o conteúdo brasileiro no YouTube, na maioria das vezes você está assistindo a réplica, não o original. Muitas vezes você vai ver que existe... Vamos supor, você assiste um YouTuber brasileiro. Ele faz um vídeo muito bom, de um assunto bem interessante, foi bem chamativo. E aí, se você pesquisar aquele mesmo título, tá? Você pega o mesmo texto, o mesmo título do vídeo, e você pesquisa em inglês, você vai ver que tem uma pessoa falando as mesmas coisas, talvez mostrando as mesmas imagens, muitas vezes até com o mesmo roteiro, tá? Isso acontece com muita frequência. Dá uma olhada nesse vídeo aqui desse canal do americano Prince EA, gosto bastante desse canal, inclusive. Ele começa um vídeo contando uma história de que um rei em Bagdá mandou o filho dele pro mercado, né, pra comprar mantimentos e tudo mais. E aí ele conta essa história, né, lá. E aí ele chega no mercado, ele encontra um homem que ele reconhece como se fosse a morte, né, e tal. Então ele conta essa história, é uma lição de vida aqui nessa história. E aí ele conecta com a história dele. Where did I go?
Did I quit? Né? Onde que eu fui? Eu larguei mão, né? Eu me aposentei. Did I retire? Did I die? Eu morri? And I want to set the record straight. No, I did not quit. No, I did not retire. And no, I'm not dead. But I am dying. Você viu o que ele falou, né? Não, eu não larguei mão, eu não me aposentei, eu não morri, mas eu estou morrendo. Guarda bem isso aqui, ó. Isso que você viu nesse vídeo. Agora vamos lá para um youtuber brasileiro. Eu não vou falar nada, vou deixar só você ouvir. Muito tempo atrás, o rei de Bagdá enviou o filho dele ao mercado para poder comprar mantimentos. Lá no Tá vendo, né? Ó, lá no mercado. ele viu um homem e ele tinha certeza que esse homem era a própria morte. Tá vendo? Olha lá. E aí, vamos ver a hora que ele acaba a história. Tanto tempo sumido das redes sociais, e as pessoas perguntam: o que será que aconteceu com o Daniel? Será que ele desistiu das redes sociais? Será que ele se aposentou? Será que ele morreu? E não, eu não desisti, eu não aposentei e não, eu não morri. Mas a verdade é que eu tô morrendo. Não Tá vendo? Não preciso falar mais nada, né? Não vou nem mostrar o resto do vídeo, porque o resto é desse jeito, tá? O vídeo inteiro. Mas não fique surpreso, tá? Isso acontece já há muito tempo. Tudo que dá certo lá fora, eles trazem pra cá. E a barreira linguística, pra quem fala o inglês, é uma oportunidade. Porque ninguém mais fala aquela língua, ninguém mais vai saber notar que aquilo é uma cópia, ninguém mais vai notar que aquilo tá sendo trazido de fora, né? Às vezes aquilo parece inovador, parece que foi inventado aqui, sendo que é simplesmente trazido de fora pra cá, pro Brasil. É um argumento muito forte para que você se mova, né? Corra atrás do inglês, porque a gente fica de fora de muita coisa. E por último, falando então sobre aprender inglês com inteligência artificial, é um tema para um vídeo longo, tá? Porque tem muitas coisinhas, tem muitos detalhes que a gente poderia falar sobre inteligência artificial, mas resumindo, é super válido. Tá? Até o momento, eu sei que a inteligência artificial já está bem avançada, já tem muita coisa, né? Muita ferramenta. Mas a velocidade que está evoluindo, logo a gente vai ter ferramentas ainda melhores. Tem algumas coisinhas que a gente pode acrescentar. Você não deveria depender apenas da inteligência artificial, tá? Você pode usar várias ferramentas, você é livre, você não precisa só escolher um método e seguir ele. Não, você pode usar o que funciona para você. Tá? E, claro, a inteligência artificial pode ser um suplemento, pode ser uma coisa a mais para você que está aprendendo inglês, ok? Então, não existe desculpa, né? Você já tem acesso à inteligência artificial, tem o ChatGPT como exemplo, tem outros sites, outras ferramentas que estão só melhorando a cada dia, tá? Só tome cuidado com uma coisa. Ele comentou sobre um youtuber americano, né, que é poliglota, ele fala vários idiomas. Ele mostrou que ele aprendeu português brasileiro em poucos dias, apenas com inteligência artificial. Eu não vou analisar necessariamente esse vídeo. Eu já vi vários vídeos desse tipo, tá? Desse mesmo modelo de outros youtubers. E vou deixar aqui só um alerta aqui pra você, tá? Muitos poliglotas que você vê no YouTube, eles aprendem apenas as frases prontas que eles vão usar no vídeo que eles gravam. Então, é muito fácil você fingir que fala um idioma quando você posta um vídeo na internet. É muito fácil, porque você vai aprender só as frases que você vai usar ali. E às vezes o vídeo dura 5 minutos, 10, 20 minutos. Então, ele não se depara com tanta coisa nova, não se depara com um vocabulário tão variado, né? No exemplo lá, eu não tô julgando o youtuber que ele mostrou lá, tá? Inclusive, eu nem analisei esse vídeo em específico. Mas ele foi numa lanchonete brasileira, né? Pra falar português. Ou seja, o assunto ali é limitado, o vocabulário é limitado, então é muito mais fácil fingir que sabe falar um idioma naquele ambiente, tá? Então, só um alerta, porque fingir que fala um idioma é muito fácil, ainda mais quando você tá perto de pessoas que não sabem, beleza? Falando sobre o ChatGPT 4 Omni, né, que é basicamente um professor de bolso que ele menciona lá no vídeo, tem alguns prompts que ele sugeriu, 2 na verdade, que são bem interessantes. O primeiro é que você pode pedir para o ChatGPT que a partir de hoje você só vai conversar em inglês. E é ótimo, porque você vai ter input e vai ter output, né? Você vai consumir informações por texto ou por áudio e você vai conseguir botar para fora também o inglês, tá? Mas lembre-se só da sequência que a gente falou lá no começo. Foco é entender primeiro, tá? O foco seu não é falar, não é botar para fora o inglês. Não tem como você botar para fora uma coisa que você não tem. Então, primeiro você adquire o idioma, você entende bem, para depois começar a falar. Então, output só depois do input. A sequência é fundamental. Outro
prompt que ele sugere é: tudo que eu falar errado, me corrija. Perfeito, porque a gente tem aquele conceito clássico, né, de que a prática leva à perfeição, sendo que o correto é que a prática com feedback leva à perfeição. Eu vi um vídeo do Cristiano Ronaldo comentando sobre ele ficar várias horas, né, lá no centro de treinamento, treinando sozinho, batendo falta lá. E aí perguntaram pra ele, né, você não precisa de nenhum treinador, né, ninguém pra te ajudar ou pra te dar um feedback lá. Aí ele falou: não, eu já tenho feedback, né, se eu chuto e a bola não entra no gol, eu tenho o meu feedback, eu sei que eu tenho que ajustar, tenho que chutar diferente, né? Então, se a bola entra no gol, eu já tenho feedback positivo, né? A bola foi aonde eu quis. Então, lembra sempre disso. Não é só a prática, porque se você estiver praticando errado, você vai só piorar, né? Você vai cimentar aqueles erros. Então, se você tem feedback, você tem alguém apontando ali, seja uma inteligência artificial ou uma pessoa apontando, falando: olha, você precisa melhorar isso, fala de outro jeito, isso não soou legal, é ali que você vai progredir. Tá? É ali que você vai mudar e aprender coisas novas. E a minha opinião sobre inteligência artificial é que ela funciona assim como um ótimo suplemento. Porém, lembre-se sempre que idioma é uma coisa humana. E é interessante você conversar com pessoas, né? Resolver problemas, viajar, viver o idioma. Não só ficar com a inteligência artificial em si. Claro, ela vai servir como um treinamento, como um aprendizado e tal. Mas na hora de usar, é muito mais interessante, né? Você usar na vida real, né? Com pessoas e tudo mais. Se você quiser sugerir que eu analise algum outro vídeo, mande aqui nos comentários. E se você gostou dessa aula, com certeza você vai gostar de alguma dessas outras duas aqui que eu já fiz analisando outros youtubers que falaram sobre aprender inglês. Obrigado por assistir mais essa aula e até a próxima. Tchau, tchau.